É, bom dia a todos. Inicialmente, eu queria parabenizar o senador Capiberibe e a senadora Ana Rita por ter promovido essa sessão e que eu considero extremamente importante para resgatar a memória da verdade e da repressão militar no Brasil nesse período que nós não podemos esquecer, não podemos, em hipótese alguma, deixar de lado as histórias pessoais e a história política do Brasil. A minha relação com o regime militar, ela antecede a minha condição de jornalista. Eu era ainda um estudante de História na UNB, vindo do interior de Minas Gerais, em 1973, com 22 anos de idade, e uma história de relação com alguns militantes da resistência civil, especialmente o ligado ao PCdoB do Espírito Santo, onde havia uma luta urbana bem forte, e com a militante da VAR Palmares, que morava em Brasília, que também era da minha cidade de Caratinga, em Minas Gerais. O fato de eu ter chegado em Brasília e feito vestibular para a História e convivido e ter essa história, essa relação política e social com essas pessoas, me levaram à prisão. E aí a minha prisão foi uma prisão violenta, uma prisão ao contrário do que o Hélio falou sobre a não colocação do capuz. A minha prisão foi um sequestro na porta do Banco Central, no setor comercial sul. Eu era funcionário concursado do Banco do Brasil, cedido ao Banco Central para a implantação da primeira sede do Banco Central em Brasília. E foi ali no edifício União, da setor comercial sul. Eu estudava de manhã no UNB, trabalhava de tarde no banco. E, num dia desse ano, no mês de julho, eu estava descendo do trabalho, assim, em torno de 7 horas da noite, para pegar o meu Fusca, que também nós todos tínhamos um Fusquinha, e fui abordado por um bando de policiais armados, com metralhadora, e retirado do volante do meu carro, encapuçado e colocado na traseira do carro, no chão do carro. E os caras pegaram o meu carro e ficaram dando voltas, até que me levaram, e aí eu tenho hoje concluído que era no Ministério do Exército, no tal subsolo do Ministério. Não era do Ministério, eu concluo que seja do Ministério do Exército, porque o relatório que relata a minha prisão e de mais 33 estudantes da UNB foi assinado pelo general Viana Mug, que era um representante do Exército. E depois as relações que eu tive com o coronel que me monitorou depois da liberação, também era um coronel do Exército. Enfim, qual é a importância desse relato, assim, na minha opinião, neste momento? É identificar os locais onde nós fomos presos e torturados, e violentamente torturados. Eu fiquei 25 dias desaparecido, ninguém sabia onde eu estava. Tinha uma irmã que morava em Taguatinga, que me procurava diariamente e ninguém dava informação. Ela frequentou as delegacias de polícia, da Polícia Federal e da Polícia e do Exército, nunca recebeu nenhuma informação sobre o meu paradeiro, e eu fiquei 25 dias desaparecido. Nessa recepção aqui no subsolo do Ministério, eu levei um chamado telefone, né? Foi um tapa nos ouvidos, que fiquei desacordado um tempo. Levei choque nos testículos, na língua, nas mãos, fui violentamente torturado e ser viciado, inclusive.
houve momentos que eu me entreguei, assim, que eu achei que não ia sair dali vivo. Eu cheguei a ter um desmaio e fui acordado por um desses torturadores pedindo água. Eu sentia muita sede depois dessa sessão de tortura. E um deles dizia, não é conveniente dar água para o torturado nessas condições, porque isso pode provocar uma eletrólise e a pessoa morre. Então, por algum motivo técnico, eu não morri, né, naquela hora. Então, esses locais e essa tortura fazem parte do regime militar, do sistema que queria destruir qualquer possibilidade de resistência ao regime. A minha companheira de república, que também foi presa na mesma época, ficou mais 5 dias além de mim, ela saiu no 30º dia. Os meus colegas no Banco Central desconfiavam que eu tinha tido algum problema, mas ninguém se manifestava, ninguém se moveu. A minha irmã procurou um companheiro de trabalho no banco e ele orientou, falou, continue procurando, porque é preciso que alguém esteja sendo procurado, porque senão ele pode desaparecer. Essa confirmação de que houve a prisão está relatado num documento assinado pelo general Viana Mug, que foi encontrado no gabinete do reitor da UNB. Quer dizer, são 30 estudantes da UNB relatados por esse relatório, mas houve mais de 100 prisões nesse período, inclusive usando o meu carro, porque infelizmente, eu joguei as placas frias fora, porque eu tinha muito medo depois que eu fui liberado. Mas quando eu fui liberado, eu peguei o meu Fusca na porta da SAB, na 312 Norte, onde eu morava, e achei 2 placas de carro dentro do carro. E a minha irmã disse, eu reconheço o seu carro, porque eu vi o seu carro circulando com a outra placa. E esse carro foi usado para buscar outros estudantes, né? Então, essa operação militar de 73 envolveu a UNB. E o reitor da UNB, o capitão de mar e guerra, o Azevedo, ele recebeu um relatório do general Viana Mug. E onde estava o relatório? No cofre do reitor. Quem descobriu que isso estava lá? O senador Cristóvão Buarque. Quando ele foi eleito reitor, ele deu uma vasculhada no gabinete e achou esse relatório. E ele me deu uma cópia. Quer dizer, não havia nenhum motivo concreto para a minha prisão e tortura. Apenas as minhas relações políticas com pessoas que tinham sido presas em outros lugares, em outro momento. Quando nós fomos liberados, e aí é preciso relatar também a importância de outros 2 lugares. A Polícia Federal, lá no final da Asa Sul, e o PIC. O PIC é um local, se não foi no PIC que eu fui torturado, mas foi aonde eu era depositado para me recuperar das torturas. E lá eu fui atendido por um médico militar, porque eu tive uma crise de rins nesse período da minha recuperação, né, da tortura. Eu tive uma crise de rins e eu pedia socorro, ajuda, e depois de horas e horas apareceu um médico que me deu uma injeção de Buscopan na veia. E aí, e a partir daí, a situação da dor diminuiu. Mas esse registro ele é importante, porque não há como negar que havia um conluio, né, entre Ministério do Exército e Polícia Federal para reprimir e torturar as pessoas dessa maneira.
Esse relatório Vianamug, assim, se a comissão se interessar por ele, eu posso até fornecer uma cópia, porque ele tem informações e conclusões muito interessantes sobre por que os militares tinham tanta necessidade e medo de que a resistência à ditadura tivesse uma relação tão forte nas universidades, especialmente nas universidades federais brasileiras. Então, tem lá umas conclusões que ajudam a entender o papel desses militares, né? Embora o relatório não faça nenhuma referência à tortura, evidente, mas ele é um complemento a isso que nós, que somos testemunhas e vítimas da ditadura, podemos dizer. Esse depoimento também foi prestado à Comissão da Verdade da UNB. A Universidade de Brasília também tem uma Comissão da Verdade que apura a relação da universidade com a ditadura militar brasileira. Enfim, esse é um resumo do que eu já depus na Comissão da Verdade do sindicato e na Comissão da Verdade da UNB. E reafirmo que identificar esses lugares onde houve tortura e, eventualmente, os responsáveis por ela é fundamental para a nossa história política brasileira. Como eu fui preso e torturado o tempo todo de capuz, assim, eu não seria capaz de identificar o torturador, mas as condições, os momentos e os lugares onde isso ocorreu, é possível chegar naqueles que praticaram esses atos de terror. Enfim, era isso. Eu, mais uma vez, agradeço ao senador por ter nos permitido relatar essas histórias. Muito obrigado.